Amém. Que nós desejemos ser uma família saudável. Ter e ser na caminhada uma família saudável. Nós começamos cantando um hino muito bonito no Inário Presbiteriano, Novo Cântico, Amor no Lar. E sempre eu ficava pensando quando ele dizia o hino lá, os caminhos juncados, sim, juncados de ramos em flor, juncados. O que é isso, juncados? E às vezes a gente termina cantando muita coisa sem pensar o que estamos cantando. Juncados significa os caminhos cobertos, cobertos de ramos em flor. Então a ênfase está ali neste caminho coberto pelo amor de Deus. Nós ouvimos o coro entoar um louvor belíssimo. Seja a mansão bem rica, linda de encantar, ou a choupana, pobre em qualquer lugar, são verdadeiros lares, se houver amor. Mas sem meu Senhor, nada será tão real. De fato, sem o Senhor, o nosso lar não pode ser saudável. Que grande desafio para as nossas vidas. Começamos um momento de cânticos, entoando o louvor, aprendam de mim. Eu costumo dizer que o grande privilégio de quem vai pregar e às vezes troca algumas ideias com o grupo de louvor. E aí a gente fica pensando de quem nós vamos aprender sobre família, sobre lar, sobre um lar que possa traduzir e viver a vontade de Deus. Jesus diz, aprendam de mim, em tudo, aprendam de mim. Nós cantamos dizendo, eu tenho a marca de Cristo. Que marca nós temos como cristãos e que marca a nossa família tem? Nós entoamos dizendo, família, graças a Deus, que foi o cântico do ano passado, tema do ano passado, dos 50 dias de oração pela família, de 8 domingos da família, que estamos iniciando hoje. Neste ano agora, com um novo tema, para pensarmos sobre a necessidade que nós temos, de fato, de ser, não só dever ser, dever, quem sabe, como falamos hoje pela manhã, e se você não estava, eu queria estimular você, na hora que você estiver fazendo a fazer, que tenha possibilidade de ouvir alguma reflexão, vai lá no IPE oficial, clica lá na mensagem de hoje pela manhã. Nós procuramos pensar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E nós só podemos ter uma família saudável se o Senhor estiver conosco. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho do Voltar, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, Mateus capítulo 9, os versículos de 10 a 13. Mateus capítulo 9, os versículos de 9 a 13. Mateus 9, de 9 a 13. E para que eu e você, nós não cantemos sem entender um pouco das palavras que estão ali, no Cântico Família Saudável, foi que nós escrevemos esse artigo do boletim para explicar alguns termos que estão ali. Que o cântico está baseado, como falamos hoje pela manhã, na relação de Josué com Deus, da família dele com Deus. Como é difícil ser família nos nossos dias. Ser uma família qualquer não é fácil. Casar é a coisa mais fácil do mundo. E juntar nem se fala. Agora, viver uma família cristã saudável é luta, é muita luta. Josué tomou essa decisão de viver para a glória de Deus na sua família. Então, pensamos um pouco sobre Josué, está aí no cântico. Pensamos um pouco no Salmo 90, 12, está aí também no cântico, Família Saudável. Pensamos um pouco no amor que foi cantado também pelo coro. Pode ser uma mansão rica ou uma choupana, se tiver amor, e se esse amor vem de Deus, que é a fonte de todo o amor, faz toda a diferença.
Mas como é que esse amor se expressa? Então, há algumas expressões aí no cântico que foram tiradas lá de 1 Coríntios 13, como é importante a gente compreender. Então, você tem possibilidade de tentar entender um pouquinho desse cântico, olhando para essas características, depois, quem sabe, em casa, com mais calma, você lendo o artigo do boletim. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9 até o versículo 13, eu convido você, se puder, a ficar de pé. Logo depois nós vamos orar por nossas vidas e pelas nossas crianças, pelo nosso departamento infantil. Mateus 9, de 9 a 13, nos diz a palavra de Deus: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, e aqui a ideia que estava na casa de Mateus, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos repetir o versículo 12, vamos dizer juntos? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vamos curvar a nossa fronte. Eu quero convidar as professoras, professores, as nossas crianças à frente. Podem sair pela lateral, pode ficar aqui na frente, isso, nessa parte da frente, e ter a saída, pode sair pela lateral, pela porta lateral. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Pai Santo, nós te bendizemos, ó Deus, por esta noite, pela bênção de estarmos reunidos mais uma vez neste dia. Nós te adoramos, ó Deus, por podermos entoar louvores ao teu nome, por podermos orar e abrir a tua palavra. Te agradecemos pela liberdade que temos no nosso país de fazermos isto, Senhor. Ajuda-nos a valorizar e a aproveitar, Senhor, cada segundo, cada tempo que o Senhor nos concede. E nesse momento, ó Deus, nós clamamos a tua bênção sobre os professores do departamento infantil, que tu possas abençoar a cada um destes professores, que possam ser instrumentos do teu Espírito Santo para levar a tua palavra aos pequeninos. Que eles possam lutar também para terem lares saudáveis, para que sejam modelo e exemplo para os nossos pequeninos, abençoando a vida deles para que eles também desejem ter lares saudáveis. Nós pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, os nossos lares aqui representados. E nós clamamos, ó Deus, que os nossos lares, a partir do meu coração, todos nós estejamos desejosos de aprender da palavra do Senhor, de aprender do Mestre, o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador. E nós clamamos, ó Deus, que o teu Espírito possa falar aos nossos corações e possa aplicar a palavra do Senhor às nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, porque dependemos do Senhor. Se o Senhor não edificar a nossa casa, o nosso lar, nós estaremos perdidos, Senhor, e nós reconhecemos isto. Nós permaneceremos com o vírus e a doença do pecado, e jamais nós teremos uma família saudável. Te bendizemos por Jesus, como disse o profeta Isaías: ele levou sobre si as nossas transgressões, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, ele foi moído por causa do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, ferimentos, por todo o sofrimento, pela entrega do teu Filho Jesus, nós fomos sarados. Louvado e exaltado seja o teu nome. As nossas famílias podem ser saudáveis tão somente por meio do teu Filho Jesus. É nele em quem nós esperamos e clamamos por ele, para as nossas vidas e famílias. Ó Deus, nós oramos, em nome de Jesus e para a glória dele.
Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, o evangelista Mateus, o texto que nós lemos aqui de Mateus 9, de 9 a 13, nos diz que o Senhor Jesus convidou Mateus, que era publicano. O publicano era um cobrador de impostos daquela época, odiado por muitos judeus, porque enquanto cobrador de impostos, sendo eles judeus, esses publicanos, eles tinham a licença do Império Romano para cobrar impostos do seu próprio povo. E eles enricavam, muitos deles, como por exemplo, há uma ideia que talvez Zaqueu tenha roubado, cobrado excessivamente e enricado. Possivelmente, ou não. Mas muitos dos publicanos enricavam às custas dos impostos cobrados dos seus próprios compatriotas. E Mateus, como publicano, foi chamado por Jesus. Não foi Mateus que se dispôs, foi Jesus que disse: segue-me. E então ele deixa a coletoria e vai seguir e tornar-se um discípulo do Senhor Jesus Cristo, um apóstolo de Jesus. Jesus, então, no versículo 10, vai para a casa de Mateus, para um banquete, que é relatado também lá em Lucas, capítulo 5, versículo 9. E a Bíblia diz que nesse banquete oferecido por Mateus, que agora iria então seguir ao Senhor Jesus Cristo, na casa de Mateus, então, sendo oferecido um banquete, muitos outros publicanos vieram lá para esse banquete. E a Bíblia diz, publicanos e pecadores. Às vezes era uma forma até dos judeus de quererem criar para os publicanos como se fosse uma classe específica de pecadores. Não fosse suficiente dizer, olha, todos nós somos pecadores. Não, mas ali são os publicanos. Ali é um grupo problemático. Eles roubam a gente, eles cobram impostos, tal. E era uma forma dos judeus, de certa forma, mancharem a reputação daqueles cobradores de impostos. Os fariseus, então, questionaram os discípulos de Jesus. Porque os fariseus não sentavam com publicanos à mesa. Os fariseus, como intérpretes da lei, e que ensinavam a lei também, e cobravam do povo a lei, eles pegam os discípulos de Jesus e dizem, olha, como é que o mestre de vocês, querendo desqualificar Jesus, então eles questionam, como é que o mestre de vocês come, senta à mesa com publicanos e pecadores? Será que ele não sabe não com quem ele está sentado ali à mesa? Até porque sentar à mesa era um sinal, de certa forma, de uma certa intimidade. Então Jesus diz algo que pode ter sido um ditado daquela época. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sadios não precisam de médico, e sim aqueles que estão doentes. É possível que isso tenha sido um ditado. Esta expressão não está em nenhum outro lugar da Bíblia. A expressão, logicamente, seguinte, sim, que está lá em Oséias, capítulo 6, versículo 6. E aí Jesus diz, ide, porém, aprendei. Jesus estava dando uma lição nos fariseus. Aprendam vocês o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Fazendo uma menção a Oséias, Jesus diz que o Senhor está interessado em ter misericórdia, muito mais do que nos holocaustos. Holocaustos, até o próprio Davi disse no Salmo 51, holocaustos e sacrifícios tu não os requeres, ou seja, Senhor, eu sei que o Senhor está interessado muito mais do que nos sacrifícios que a lei determinava, o Senhor está interessado no meu coração. Davi sabia disso como rei. E Jesus, então, citando Oséias, ele diz, misericórdia, vocês precisam, fariseus, vocês precisam aprender isso. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Quem precisa se arrepender são pecadores. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se o pior cego é aquele que não quer ver, o pior doente é aquele que não admite estar doente. Se os publicanos e pecadores eram tão doentes espiritualmente, ali na frente deles estava ninguém menos do que o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Jesus curou a muitos fisicamente, não a todos, mas curou a muitas pessoas fisicamente.
E Jesus também curou a muitos espiritualmente. Você lembra de Maria Madalena? Só dela Jesus, diz a Bíblia, expeliu 7 demônios. Imagina uma pessoa viver atormentada por 7 demônios que viviam ali atormentando a vida de Maria Madalena. Jesus a curou espiritualmente. Que bênção o Senhor Jesus fez na vida daquela mulher. Talvez você já tenha visto um texto simples, mas sempre eu achei muito bonito, falando de Jesus como médico dos médicos. Dizia lá, Jesus, médico dos médicos, consultório em toda parte, graduação desse médico, filho de Deus, médico cirurgião, Jesus Cristo, especialidade, transformação de vidas, médico auxiliar, olha a equipe dele, o Espírito Santo, sua experiência infalível. Como eu queria ter um médico assim, mas já louvo a Deus por cada um aí da área médica. Sua capacidade, o impossível. Seus instrumentos, o amor e o poder. O seu favor, a graça. O seu livro de receita, a Bíblia. Doença que cura, todas. Preço do tratamento, fé. Sua garantia absoluta. A sala de cirurgia, o altar. O seu hospital, a igreja. Sua dieta, oração e jejum, seus exercícios, boas obras e fruto do Espírito Santo. E o melhor de todos, horário de consulta 24 horas por dia, inclusive final de semana e feriados. Como gostaríamos de ter um médico desse quilate à nossa disposição? Ali, diante dos publicanos e fariseus, diante dos adoecidos, estava ninguém menos do que o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. De que lado nós vamos estar? Será que nós vamos estar do lado dos fariseus? Autossuficientes, doentes, mas que se viam como sadios. Se eram doentes que se viam como sadios, não precisavam do médico dos médicos. Ou nós vamos nos colocar, não do lado dos fariseus, ou nós vamos nos colocar do lado dos publicanos e pecadores, reconhecendo a doença do nosso pecado, que nós precisamos de Jesus, dizer, Senhor, meu coração está adoecido, eu preciso do Teu Filho, eu preciso do médico dos médicos, tratando do meu coração, do meu casamento, da minha família, Senhor, para que nós tenhamos uma família saudável. Como estão as nossas famílias? É bem verdade que a Bíblia ela está cheia de famílias, como a minha e a sua, composta por pecadores. Deus nos dê a graça de sermos pecadores, alvos da graça dEle, da misericórdia transformadora dEle. Pecadores lavados verdadeiramente no sangue do Senhor Jesus. A Bíblia está cheia de relatos de várias famílias, com os seus problemas, lutas, pecados, dificuldades, para que eu e você, nós aprendamos com esses exemplos, e nós possamos dizer, Senhor, nós não vamos caminhar por aqui, porque está aqui na Bíblia, olha, não deu certo, isso aqui é pecado, olha, isso aqui Deus não quer, isso aqui trouxe consequências terríveis para essas famílias, Senhor, nós não queremos andar por esses caminhos pecaminosos. De fato, não existe família perfeita. Todos nós estamos e precisamos ser tratados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo médico dos médicos. Todos nós precisamos, pela palavra e pela oração, combater o vírus do pecado que adoece as nossas famílias, para que nós sejamos uma família de fato e verdadeiramente saudável. Todos nós precisamos, pela palavra, pela Bíblia e pela oração, não só orar, mas agir. Oração, ação. Precisamos orar e precisamos agir para combater o vírus do pecado que adoece as nossas famílias. Nós precisamos admitir que nós estamos cercados de famílias doentes. E, por vezes, a nossa própria família pode adoecer. Nós não estamos livres disso. Nós somos pecadores, não esqueçam disso. Não se coloque do lado dos fariseus, se coloque do lado dos publicanos e
dos pecadores, como eram chamados. Vai ser melhor para mim e para você se nós nos colocarmos do lado deles. E nós nos reconhecermos como passíveis de adoecermos. Sim, por vezes a nossa família adoece. Fala-se muito de famílias disfuncionais e tóxicas. Não sei se você já parou para ler ou ver alguma reportagem, ou assistir algo, ou tentar entender um pouquinho o que é isso. O que são essas famílias disfuncionais ou tóxicas? Uma rápida pesquisa na internet você pode encontrar que famílias disfuncionais são aquelas em que os membros têm dificuldades significativas para se comunicar, se relacionar e resolver problemas de forma saudável. Isso pode levar a conflitos frequentes, estresse emocional e problemas de saúde mental. E alguns sinais, então, são comuns nessas famílias disfuncionais: a comunicação pobre ou conflituosa, abuso emocional ou físico, negligência ou falta de apoio, conflitos não resolvidos, dificuldades financeiras devido a problemas de gestão das finanças, problemas de saúde, então, mental não tratados. Essas dinâmicas elas podem afetar negativamente o desenvolvimento emocional e psicológico dos membros da família, especialmente crianças e adolescentes. Se você está lidando com uma situação assim, buscar apoio profissional pode ser útil e, eu diria, precisamos de apoio espiritual. Isso são famílias disfuncionais. Famílias tóxicas são aquelas em que os membros praticam comportamentos prejudiciais, um pouco semelhantes, aliás, disfuncionais, abusivos ou negligentes, causando danos emocionais, psicológicos ou físicos a outros membros da família. E aí pode incluir, sim, abuso emocional, críticas constantes, humilhação, abuso físico ou verbal, manipulação e controle, negligência emocional ou física, falta de limites saudáveis, comunicação destrutivas. Essas dinâmicas podem gerar sentimento de culpa, baixa autoestima, ansiedade e depressão nos membros afetados. Buscar apoio também profissional possivelmente será necessário e pode ser essencial para lidar com essas situações. E aí eu complemento novamente dizendo, além de que precisamos buscar apoio espiritual. Você pode estar pensando assim: meu Deus, como é que o pastor sabe tudo isso da minha família? Não, eu não sei, eu apenas lembro a você, calma, eu estava apenas lendo uma pesquisa rápida na internet. E eu espero que não seja assim. Mas nós precisamos dizer, e a bênção está nisso, é que a cura, existe cura, sim, emocional e principalmente espiritual, que é a base de todos os nossos problemas. A base principal não é emocional. A base é espiritual. Nós somos desafiados a termos famílias saudáveis. Há famílias disfuncionais e tóxicas. Não é como às vezes a gente fala só lá no mundo. Não, no nosso meio também. E eu repito, nós somos humanos falhos, e se nós começarmos a nos entregar a isso, cada vez mais nós vamos ter famílias disfuncionais e tóxicas no meio da igreja. Famílias que não são saudáveis. E a igreja precisa funcionar como um grande hospital. E esse é um grande desafio. A visão que se tem de família aí fora é muitas vezes uma visão adoecida pelo pecado no coração do ser humano. Me permita citar algumas rápidas e poucas frases, mas que mostram como a visão lá fora de família é uma visão distorcida. E pasmem, há crentes no Senhor Jesus Cristo reproduzindo isso, de modo ignorante, a não pensar e não entender que esta não é a vontade de Deus, dessas frases. Mas as pessoas estão reproduzindo isso, estão como que aceitando isso como normal e natural no meio da igreja. Não estou falando lá de fora, não. Você já ouviu alguém parar e dizer assim: a família é tudo igual, só muda o endereço? Primeira frase. Segunda, família só é boa na foto. Terceira, casamento é como uma fortaleza. Quem está fora quer entrar, quem está dentro quer sair. E a pior de todas que eu já ouvi:
Se casamento fosse bom, Jesus teria casado. É triste. A gente ri assim e fala, é triste. E a gente está rindo para dizer assim, Senhor, trágico. Se casamento fosse bom, Jesus, então, teria se casado. E para desmistificar, principalmente, essa última ideia, e dar ao casamento o seu real valor, entendendo que o casamento, essa união do homem e da mulher, é a relação inicial da família. Não esqueça que quem instituiu o casamento não foi o ser humano. Quem instituiu o casamento foi Deus. Ele criou homem e mulher e ele os uniu. Foi Deus quem instituiu o casamento, para a glória dele e para o bem da humanidade. Então, quando a gente vive o casamento segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, é bênção para as nossas vidas, bênção para a nossa família e bênção para quem está ao nosso redor. Por isso que o Salmo 128 vai dizer isso. Ele vai falar da cidade de Jerusalém, ele vai falar sobre o Monte Sião, ele vai dizer paz sobre Israel, ou seja, sobre toda a nação. Não só o casamento foi instituído por Deus, mas o Senhor Jesus nasceu e viveu no meio de uma família. Deus tinha todo o poder para bater o palma, pronto, Jesus está lá, adultão. Opa, vamos começar o ministério, eu agora já vou para o Mar da Galileia, já vou começar a escolher os apóstolos. Deus não fez assim. Deus escolheu uma mulher bem simples, o Espírito de Deus usou para gerar nela e fazer então encarnar nela o Filho de Deus, Jesus. Então você tem Deus Pai, o Espírito de Deus agindo e Deus Filho ali encarnando. Foi o propósito de Deus, nasceu, foi criança. Ele viveu como criança, numa família. E foi reconhecido, tanto que depois que ele cresceu e estava no seu ministério, os líderes religiosos disseram, vem cá, esse Jesus não é aquele que a gente conhece, a mãe dele, ele não é o filho do carpinteiro, os seus irmãos não são fulano, beltrano, cicrano. Eles começaram a citar, porque Jesus tinha família, Jesus tinha referencial de família. Ele não apareceu no deserto pregando, por mais extraordinário que fosse, sem ninguém saber a origem, nada, não, ele tinha uma família de origem. Jesus fez o seu primeiro milagre num casamento, lá em Caná da Galileia, foi num casamento, transformou água em vinho, trouxe alegria para aquela turma lá toda, e a festa continuou. O que seria motivo de tristeza, numa festa de casamento, Jesus trouxe alegria, continuidade de alegria e da festa para toda aquela família. E a relação de Jesus com a igreja é tão bela e profunda, que o casamento que foi criado por Deus, então, a relação de Jesus com a igreja é comparada ao casamento. Jesus é chamado de o noivo, e a igreja, a noiva. Percebem como não dá para a gente pensar em casamento e família de forma correta, bíblica, se não for através da palavra de Deus e do próprio Deus? Se a gente for na onda do que está posto aí fora, você acaba com sua família. Se nós não basearmos a nossa família e não procurarmos edificar a nossa família segundo a palavra de Deus e o Senhor edificando. Mas o que é que o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, teria a nos receitar como médico dos médicos para termos uma família saudável? Se estamos adoecidos, nós precisamos, de fato, de remédio, nós precisamos de solução. Não deixar esse câncer do pecado destruir a nossa família. Qual é a receita de Jesus para uma família saudável? Eu gostaria de tratar de alguns aspectos básicos para o início desse tratamento. Há muito do que Jesus nos ensina, do que a palavra de Deus nos ensina. Então, me permita tratar de alguns aspectos básicos, e eu quero trazer isso baseado nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia dizendo assim. E Jesus, olhando para os discípulos, disse, preparem-se, agora eu vou dar para vocês uma receita de uma família saudável. Não. Mas nós temos que olhar para os ensinos, os ensinamentos do Senhor Jesus, e dizer, como é que eu posso ter uma família saudável? O que é que Jesus falou sobre família que tem a ver com a minha família? Como é que a minha família pode ser saudável? Quais são os aspectos básicos?
se tivesse que fazer uma receita, o que é que Jesus nos ensina para que nós tenhamos uma família saudável? Talvez você esteja aqui pensando em namorar. Talvez você já namora, pensa em noivar. Talvez você já noivou, pensa em casar. Talvez você já casou. E você diz, pastor, não era isso que eu estava sonhando, não. O negócio está meio atrapalhado, tal. Então você está precisando de médico, tem que ir para o médico. Então vamos buscar o médico, vamos buscar os ensinamentos do médico, dos médicos, para a nossa família. Pode ser que você já tenha muitos anos de casado, e Deus queira trabalhar ainda algo nas nossas vidas, porque senão já está na hora de ir para a glória, ser glorificado e subir. Se não, então o Senhor trabalha a nossa família, mexe com a nossa família. Qual a receita para uma família saudável? O primeiro aspecto dessa receita, quero trazer para o nosso coração, é: invista no seu casamento. Se nós queremos ter uma família saudável, por mais básico que isto seja, tem coisa que você vai para o médico, e tinha um Dr. Wilson, uma vez eu fui para ele, foi várias vezes, mas a primeira vez eu fiquei agoniado, porque eu estava muito esgotado, tal, e eu queria que ele, o que eu queria é simplesmente o seguinte: eu dissesse o que eu estava sentindo, e ele dissesse, ok, então a receita, o remédio é esse. Ele começou a conversar. Como é a sua vida? Me conte sua vida. Teve uma hora que eu tinha que respeitá-lo, eu não podia olhar para ele e dizer, doutor, por favor, me poupe, eu tenho um bocado de coisa para fazer, então me ajude, passe os remédios, e eu vou comprar, e eu vou tomar, eu quero é me sentir bem. Mas às vezes é isso, o médico está querendo que a gente converse, a gente abra o coração, e que a gente possa ouvir também dele. Nós precisamos investir, por mais básico que seja. Às vezes escutamos algumas coisas de médicos que a gente é como se dissesse assim, mas isso aí eu já sabia. Pois se você já sabia, por que você não praticou? Você não já sabia? Você está aqui ouvindo o que você já sabia. Então você já devia estar praticando isso. Invista no seu casamento. Veja o que a palavra de Deus nos fala. Em Mateus mesmo, Mateus capítulo 19, os versículos de 3 a 8. Mateus 19, de 3 a 8, a palavra de Deus nos diz: vieram a ele, alguns fariseus e o experimentavam, olha a casca de banana jogada para Jesus, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Vocês não leram isso? Nunca leram isso? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. É interessante como os fariseus testam Jesus. Eles colocam diante de Jesus: mestre, já que Jesus era o mestre, seguido por multidões, várias pessoas ali, eles jogam uma casca de banana para ver se Jesus então cai e erra. Eles queriam derrubar Jesus. Mestre, é lícito ao homem repudiar a mulher, divorciar-se, separar-se dela, por qualquer motivo? Haviam duas escolas rabínicas lá na época de Jesus que disputavam seguidores. Uma escola, então, ela dizia que apenas em caso de relações sexuais ilícitas, relações sexuais que a palavra de Deus mesmo já estipulava, várias delas erradas, então seria motivo para separação. Uma escola rabínica defendia isso. A outra escola defendia que não, qualquer motivo. A mulher foi passar a roupa do marido, queimou um pouquinho da roupa, ele chegava e dizia: ok, beleza, estou aqui na casa dos seus pais, estou devolvendo essa mulher porque ela não serve, ela não sabe passar uma roupa, ela queimou aqui um pedacinho da minha roupa e pronto, eu não quero mais ela como mulher. Era qualquer motivo. Uma comida muito salgada,
ou qualquer outra coisa que desagradasse o marido. Ele então a devolvia. E essas duas escolas viviam brigando. E eles chegam para Jesus e colocam: e aí, Jesus? É por qualquer motivo ou só por causa de relações sexuais? Por qualquer motivo, como é que é? Eles trazem essa disputa. E Jesus não entra no jogo deles, nessa briga dessas escolas rabínicas. Jesus faz voltar ao Gênesis, ao princípio do Gênesis. Não tendes lido? Como quer dizer, vocês são mestres da lei? Vocês não conhecem, não? O que a palavra fala lá no Pentateuco, lá em Gênesis. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É interessante que Jesus não apenas volta à questão do Criador, mas ele estabelece então e enfatiza o casamento heterossexual entre o homem e a mulher. Não entra aqui casamento entre pessoas do mesmo sexo, não. E havia pessoas naquela época que viviam, sim, pessoas do mesmo sexo se relacionavam, sim, mas Jesus estava dizendo: não, o Criador ele estabeleceu a união entre o homem e a mulher, ele os fez homem e mulher, e ele os uniu. É um casamento monogâmico, não é um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens. Isso foram distorções ao longo da história do próprio povo de Israel. É um casamento também monossomático, onde os dois se tornam uma só carne. É uma união muito mais profunda, e creia naquilo que a palavra de Deus fala, do que a união entre uma mãe e um filho. Eu já aguento Solange há 35 anos, são bodas de coral. Como ela certa aguento, se você está nos visitando, eu estou brincando, descontraindo um pouco, certo? Para você não sair e dizer: rapaz, o pastor disse de púlpito que ele aguentava a esposa há 35 anos, é mais fácil ela me aguentar. Mas veja, como ela dizia, nós já convivemos há mais tempo do que você conviveu com sua mãe. É verdade. Eu casei com 23 anos. Estamos casados há 35 anos. 35 anos. Os dois se tornam uma só carne. E aí Jesus diz: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. E quando eles vão jogar com Jesus: sim, mas Moisés disse para dar carta de divórcio. E aí, o que é que o senhor diz? Ah, é? Ah, vocês estão querendo se referir à lei? Então eu vou voltar também. E aí eu vou dizer: é por causa da dureza do vosso coração. Aí ele vai terminar essa parte dizendo: não foi assim desde o princípio. Eu estou dizendo o tempo todo a vocês, fariseus burros e ignorantes, que não conhecem, mas não entendem a profundidade ou não querem aceitar aquilo que Deus determinou desde o princípio, o Criador. Vocês estão mostrando ignorância. Vocês são mestres da lei. Não foi assim desde o princípio. Vocês estão querendo justificar um monte de coisa. Não é o propósito de Deus. O propósito é que você invista no seu casamento. Se nós queremos uma família saudável, então guarde isso. Invista no seu casamento. Mas não só invista no seu casamento. A receita para uma família saudável requer não só investir no seu casamento, mas também construa boa relação entre os irmãos. Construa boa relação entre os irmãos. Você lembra-se de Gênesis? Caim matou Abel. Você lembra-se de Gênesis? Os irmãos de José alguns deles queriam matá-lo. A inveja era tão grande, e isso começou a gerar ódio, amargura entre eles, que quando José contou aquele sonho que o feixe dele estava lá, e os feixes dos irmãos se curvaram diante dele, os irmãos disseram: não é possível, esse cara está doido, esse cara está querendo dizer o quê? Que a gente vai se curvar diante dele? Ele vai ver o que é bom. E pegaram ele, lançaram num poço, iam matá-lo. E aí Rúben chega e diz: não façamos assim, irmãos.
Porque Rubem estava vendo que ele ia ser morto, que José ia ser morto. E aí, então, Deus usa tudo isso. Rubem diz, vamos vendê-lo. Pronto, a gente vende a uma caravana dessas aí, a gente vende ele como escravo, essa caravana vai levá-lo e pronto. Nunca mais a gente vai ver ele. Vocês não querem dar fim? Não matem, não tirem a vida dele. Não tirem. Vamos vendê-lo. E Deus é tremendo e maravilhoso. E aquele que chegou como escravo no Egito, vendido como escravo, se tornou a maior autoridade abaixo do faraó. É assim que Deus faz. Mas queriam matá-lo. A relação entre irmãos, ela pode chegar a esse ponto. Então, construa uma boa relação entre irmãos. Os irmãos do Senhor Jesus Cristo, eles não acreditaram nele. A Bíblia diz lá em João 7,5, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus, inicialmente, não acreditaram no ministério de Jesus. Mas depois eles se tornaram grandes líderes dentro da igreja. Alguns deles. Então nós vamos ter, às vezes, relações conflituosas entre irmãos e nós precisamos contribuir para que essas relações elas se tornem boas, sadias. E temos que lutar por isso. Lucas capítulo 2, se você puder abrir. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, desculpe. Lucas 12, de 13 a 15. Lucas 12, de 13 a 15. Jesus, então, Lucas registra que nesse ponto, então, um homem que estava no meio da multidão e ouvindo os ensinamentos de Jesus, no meio da multidão, Lucas 12, 13, lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus diz, cuidado com a avareza. Mas sabe o que é que Jesus estava querendo tratar? Não era tão somente a avareza. A avareza era fruto de um coração pecaminoso. Então, quando nós temos irmãos que estão em disputas, e essas disputas vão crescendo, nós começamos a ver famílias desmoronando, por casamentos que não são saudáveis, por relações de irmãos que não são saudáveis e vão cada vez mais piorando. E nós somos desafiados a construir boas relações, uma boa relação entre irmãos naquilo que parte de nós. Senhor, me ajude, que eu não reaja, que eu não possa agir conforme o coração do outro, Senhor. Não, Senhor, trabalha o meu coração. O outro pode ter agido muito mal comigo, Senhor, mas me ajude. Eu quero construir uma boa relação. Não é o que a Bíblia diz? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Então, construa uma boa relação entre irmãos. Um terceiro remédio desta receita para uma família saudável, não só invista no seu casamento, não só construa uma boa relação entre irmãos, mas cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros, a começar, eu diria, desta relação de pais e filhos. Pais que cuidam dos filhos. Se você olhar o que está lá em Mateus capítulo 7, de 7 a 12. Mateus capítulo 7, de 7 a 12. Olha como Jesus coloca esse cuidado dos pais para com os filhos. Mateus 7, de 7 a 12. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra?
Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vós que sois maus, pecadores, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Jesus está nos ensinando, dizendo: pais, nós que somos humanos, quando temos um coração de temor a Deus e amor a Deus, nós fazemos bem aos nossos filhos. Que dirá Deus? Da mesma forma como Deus cuida de nós, nós somos chamados, desafiados a cuidar dos nossos filhos. E a regra áurea, como é chamada, está aqui no versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Cuide dos seus filhos, em todos os sentidos. Efésios 6,4 vai dizer: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, não provoquem seus filhos, aquilo que eles não gostam, não façam. Eu lembro que certa vez as meninas eram pequenas, e aí eu não lembro qual delas, mas assim: pai, não conte histórias lá do púlpito sobre a gente não, tal, não. E aí eu disse: não, tudo bem, então eu vou fazer assim, eu vou dizer, tinha um pastor que tinha, aí disse, pronto, não adianta, mesmo que o senhor não use nenhum nome, vão saber, sim, e se eu disser, tinha um pai, também não resolve, vão começar a juntar as coisinhas. Então, provocação, pai, você que está assistindo, não faça, não abençoa, irrita, distancia. Mas nós precisamos criar os nossos filhos na disciplina, orientando eles. Na disciplina e na demonstração, no encorajamento do Senhor. Precisamos cuidar dos nossos filhos. Agora, já cresceu, já saiu de casa, aí eu brinco, digo assim, pronto, está deserdado, agora não é mais filho, agora eu posso contar. Quando eu era bem pequenininha, uma delas, assim, a primeira, eu estava no meu dia de folga. Acho que Solange pegou o ônibus, alguma coisa, morávamos em Piedade, ela foi para a escola. Eu disse, filha, só tem uma coisa, você precisa me orientar aqui, se eu precisar trocar a fralda. Eu disse, tu não sabe trocar a fralda? Eu disse, não, nunca tive filho. Eu digo, lógico, me oriente. E outra coisa, coloque as coisas na ordem, não é toque, é organização. Se você simplesmente jogar dentro de uma bolsa, eu vou ficar louco, se não anotar as coisas, não, tem que ter algo. Então, bota em cima da mesa como é a ordem das coisas. Ela olhou para mim e disse, meu filho, eu estou saindo agora de manhã, eu vou sair de manhã cedo, e eu vou chegar meio-dia. Ela não vai fazer nada que precise trocar a fralda na manhã. Isso deverá acontecer no final da tarde. Eu venho almoçar em casa e vou passar a tarde em casa. Eu disse, Solange, escuta o que eu estou dizendo. Coloca na ordem, em cima da mesa. Eu queria que fosse com você. Você que está dizendo, rapaz, o pastor tem toque mesmo, desde o começo. Não. Aí, ok, ela foi embora. Ela deixou tudo organizado. Aí, no dia de folga, mesmo assim, o gabinete não, o quarto de estudo, pega uma coisa e outra, damos brinca e tal. De repente, eu escutei. Aí eu me levantei, quando eu olhei, estava ela, aquele cotoquinho de gente, no meio do corredor. Eu disse, Damaris, está tudo bem? Eu disse, está tudo bem. Ela estava fazendo o que você imagina que seja. E eu olhava para a mesa e dizia, está aqui a ordem. Ainda bem que eu exigi, coloque as coisas na ordem. Quando chegou, eu disse, aquilo que você disse que só ia acontecer no final da tarde, aconteceu aí, na manhã. Tá certo? Então, pai e mãe, cuide dos seus filhos. Cuide. Não é só troca de fralda. Tem muita coisa que a gente tem que cuidar como pais e mães. Filhos, já que é o cuidem uns dos outros, filhos precisam honrar os seus pais.
Mateus capítulo 15, se você puder abrir, os versículos de 1 a 9. Mateus 15, de 1 a 9. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Até aqui os fariseus disseram: olha, por que os discípulos seus não lavam as mãos? Quem lê muito rapidamente não entende. Dizia: essa turma de Jesus era um bando de imundos, comia sem lavar as mãos? Não, o problema é que havia entre os judeus uma tradição, um monte de ritual para lavar a mão. Não era como eu e você, abrimos a torneira rapidinho, lavar a mão, que você está morrendo de fome. Não, tinha todo um ritual de lavagem. E os discípulos eram rituais que não estavam exigidos na lei. Mas aqueles que pegavam a lei, interpretavam a lei, começavam a acrescentar coisas. E aí os discípulos não começaram a seguir essas tradições. E aí começaram a também não seguir esses rituais aí. E Jesus não os repreendeu, porque a lei não exigia. E aí os fariseus disseram: por que os discípulos não fazem isso? E aí Jesus olha e diz: sim, e por que vocês estão preocupados com a tradição dos homens? Eu quero saber por que vocês não cumprem a lei de Deus. Não é a tradição dos homens, a lei de Deus. A lei manda honrar pai e mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. E aí Jesus agora traz um problema. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, ao templo, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Havia o que era chamada a expressão corbã, era quando alguém parava e dizia assim: ah, não, eu não posso ajudar meus pais. Ou por que você não pode? Você já tirou seus dízimos, suas ofertas, e aí você tem o restante aqui do seu salário. Você pode sim ajudar. Não, não posso. E aquele terreno que você tem? E aquilo isso? Não, não, não. Olha, tudo isso aqui, eu já fui lá ao sacerdote e eu já disse que é corbã, é uma oferta para o Senhor. Eu já fiz esse voto. Então meus pais não podem usufruir de nada disso que eu tenho. Mas sabe o que acontecia muito? Era um acerto dessas pessoas com os sacerdotes, para que quando os pais morressem, eles entrassem ali num acordo, para que uma parte fosse sim para o templo, mas a outra parte não, ficasse com eles, com os filhos. Eram maléficos, diabólicos, hipócritas. Por isso que Jesus os condenou, e Jesus disse: não, assim vocês não estão honrando pai e mãe. Não estão honrando pai e mãe. Precisamos honrar os nossos pais. Pai e mãe. Jesus não está dizendo: se eles merecerem, tratem eles bem. Não. Do mesmo jeito que há provocações de pais para filhos que eles não devem fazer, há também provocações de filhos para pais que também não devem fazer. Porque isso é honrar, é respeitar, é não ironizar. E aquilo que a gente não pode resolver, a gente vai colocar diante do Senhor. Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes como eu agi, Tu sabes aquilo que estava no meu coração, e o Senhor sabe o que está acontecendo com meus pais, e eles não estão cuidando de mim devidamente, mas Senhor, me ajude, eu quero honrá-los, respeitá-los. Não interessa o que façam, nós fomos chamados para, como filhos, honrar os nossos pais, respeitá-los, e que Deus nos abençoe, da forma como, até na cruz do Calvário, Jesus olhou para João e para Maria, até na cruz, crucificado, ele estava preocupado com a relação entre pais e filhos. Muito possivelmente José já teria morrido como pai adotivo. Ele olha para o discípulo amado e ele diz: eis aí a tua mãe, cuide dela, João.
estava como que a dizer, cuide dela, ela vai precisar dos seus cuidados. Mãe, olha, eis aí o teu filho, cuide dele, ele vai precisar, e nós precisamos disto. Até como criança, a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 2, versículo 51, depois de toda aquela cena, tudo que aconteceu de se perderem no templo, dele estar ali no templo, os pais andarem 3 dias de caminhada e só depois encontrarem Jesus voltando ao templo, a Bíblia diz que há todo aquele diálogo, e a Bíblia diz que Jesus voltou com 12 anos, o Filho de Deus encarnado, ele voltou para a cidade deles, e diz a Bíblia, lá em Lucas 2, 51, era-lhes submisso. Desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. São filhos que honram aos seus pais e são submissos, mesmo quando os pais não entendem, como Maria e José não estavam entendendo o que estava acontecendo com Jesus aos 12 anos ali no templo. Mas, por último, nesta receita, não só invista no seu casamento, não só construa boa relação entre irmãos, não só cuidem uns dos outros, mas por último, e haveria tantas outras coisas como parte dessa receita para uma família saudável, mas me permita dizer, por último, reconciliem-se. Reconciliem-se. É algo que nós vemos na vida de Jesus. Deus Pai nos reconciliou com Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo, através de Jesus. Nós não podemos ter uma família saudável sem reconciliação. Sem reconciliação de casais, sem reconciliação de irmãos, sem reconciliação de parentes, não. E reconciliação passa pela dor e pela bênção, muitas vezes, do diálogo, das memórias sofridas do passado, do perdão que precisamos estender e da decisão de lutar a todo custo para não voltar a cometer os mesmos erros. Lucas capítulo 15. E eu quero terminar com esse texto precioso sobre reconciliação. E é um texto tão conhecido, Lucas capítulo 15. Olha o versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Olha lá, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Lá está essa turma de novo, publicanos e pecadores. Para quê? Para ouvir quem? Jesus. Quem dera que os fariseus, os saduceus, os zelotes e tantos outros religiosos judaicos pudessem se aproximar de Jesus, para ouvir de Jesus, como eu e você precisamos nos aproximar do Senhor através da sua palavra. Eles se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. E antes de Jesus contar uma parábola tão conhecida, Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Jesus então contou depois a parábola da dracma perdida. Não eram publicanos e pecadores que estavam lá querendo ouvi-lo? E aí Jesus conta a parábola que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. Esse título que está aí, ele foi imposto por volta do ano 1200 e pouco, por cardeais, por líderes da igreja, como era chamada na época, a igreja católica apostólica romana. Ainda não tinha a igreja reformada, a reforma não tinha acontecido. E os títulos não são de todo maléficos, não, de forma alguma. Eles tentam nos ajudar a entender o que é que aquele texto ali, aquele parágrafo vai tratar. E aí a gente tem a parábola do filho pródigo. A gente se acostumou a ouvir sobre isso. A parábola do filho pródigo. Não só foi um filho que estava perdido.
Não. Nós poderíamos até dizer que essa terceira parábola, já que o título não é inspirado, a gente poderia até dizer que era a parábola dos 2 filhos de Francisco, nordestinos, perdidos. Eu não assisti, mas eu tenho ficado curioso, qualquer dia eu paro para tentar assistir esse filme. Os 2 filhos de Chico, de Francisco. Pensar um pouco a família, as lutas, as dificuldades. 2 filhos perdidos. O pai, então, reconcilia o filho mais novo. E você sabe bem da história daquele filho que saiu e acabou com tudo. E aí ele volta, arrependido. E aí só Deus sabe o arrependimento verdadeiro. Pastor não consegue. Ninguém, nenhum líder religioso, nenhum ser humano consegue, porque ninguém consegue ver o que está dentro do seu coração. E aí a gente precisa dar o crédito, e esse pai deu. E a bênção é que Deus conhece os nossos corações, e Deus sabe quando nós estamos verdadeiramente arrependidos. E que bênção por isso. O pai, então, reconcilia esse filho mais novo, e então procura conciliar o filho mais velho. Porque o filho mais velho estava trabalhando no campo, quando ele volta, ele pega os servos e diz: o que é que está acontecendo? Que festa é essa? E aí o servo diz: olha, o teu irmão voltou, aquele estava fora, voltou, e o teu pai mandou dar uma festa. Então, a Bíblia nos diz, a partir do versículo 28, ele, então, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar na festa lá. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, vindo, porém, esse meu irmão que estava perdido, que acabou com tudo, não. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Não foi um cabrito qualquer, o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. No versículo 31, irmãos, Jesus mostra que o pai tinha um reconhecimento para com o seu filho mais velho. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Haveria muita coisa para falar dessa relação desse filho mais velho com o pai, mas eu quero mostrar aqui o pai. O pai reconhece o valor desse filho mais velho e não deixa de reconhecer o valor do filho mais novo, porque ele ama a ambos. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse outro meu filho, não, ele não fala assim. Ele diz: porque esse teu irmão, ele é teu irmão. Ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E é impressionante porque Jesus termina essa parábola e ele não conta. E aí? O filho mais velho entrou ou não entrou? Não, porque o foco não é o filho mais velho. O foco precisa ser no Pai, que nos ama, nos perdoa, que trata do nosso coração, que quer trabalhar a nossa vida, a nossa família. Se nós não sabemos o final, o que é certo é que a festa continua. É que o filho mais velho precisaria, de fato, se arrepender das suas colocações erradas e precisaria entrar para a festa e participar daquela festa, porque era também uma festa para ele. Ele estava perdido. Ele estava perdido dentro de casa e o outro estava perdido fora.
Nós precisamos de famílias saudáveis. Nós carecemos. Se Jesus não estiver conosco, nós não vamos ter essas famílias saudáveis. E a receita para uma família saudável passa por investir no seu casamento, por construir uma boa relação entre irmãos, por cuidar uns dos outros e por reconciliar-se. Alguém disse certa vez: o cabeça desta casa é Cristo, nosso Senhor. Hóspede bem-vindo em todas as nossas refeições. Ouvinte silencioso de todas as nossas palavras. Conselheiro constante, ainda que invisível, de todas as nossas ações. O cabeça desta casa é Cristo. Como disse certa vez Charles Haddon Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, eu já citei esse pensamento, gosto muito dele, porque deve sempre nos fazer pensar: como está o nosso lar? Spurgeon disse certa vez: quando o lar é dirigido por Deus e Jesus é Senhor da família, os anjos podem ser convidados a morar nessa casa e não notarão a diferença entre os céus e aquele lugar. Mas quando os membros da família não têm Jesus no coração, quando a palavra de Deus não é seguida, e mesmo quando os familiares são crentes, mas predominam as discussões, desentendimentos e brigas, os anjos chegam, notam que ali existe um verdadeiro inferno e voltam. Tudo isso porque não são seguidos neste lar os padrões bíblicos para a família. Se há algo que eu quero agradecer muito a Deus e também pelo investimento dessa igreja nas nossas vidas. Nós estamos há 35 anos no ministério, 25 anos aqui na igreja. É porque o nosso casamento não teria dado certo se não fosse a graça de Deus e a misericórdia dele. Graças a Deus nunca aconteceu nada do outro mundo. Não, mas é porque mesmo quando não acontece nada do outro mundo, a gente tem que reconhecer e dizer assim: chegamos até aqui nos ajudou o Senhor. É graça e misericórdia. Como diz Paulo, citei esse texto hoje pela manhã, 1 Coríntios 15, 10. Passou a ser o meu versículo preferido. Pela graça de Deus sou, então vamos dizer, somos o que somos. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário. Trabalhei muito mais do que todos os outros. Não, trabalhar muito mais do que todos os outros, não. Trabalhar muito, sim. Mais do que todos os outros, não. Quero nem pensar nisso para não evitar qualquer comparação. Não. Trabalhei muito, muito mesmo. Trabalhei muito, como diz Paulo. É a graça. Aí Paulo para e diz: não, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Às vezes eu tenho que enumerar quantos cursos fizemos para casais, aproveitando tudo que fosse possível. Casados para sempre, Universidade da Família, Encontre Casais com Cristo, isso, tudo que for possível para investir no nosso casamento, na nossa família, buscando aprender da palavra. Nossa preocupação é esse congresso, é esse evento, é esse encontro, é esse retiro, investimento para aprender na palavra. Eu vi uma pessoa comentando sobre o livro e dizendo assim: pastor, é interessante, não é? R$10, o que são R$10? Tem sanduíche McDonald's que não é nem isso. Vai bem além. E aí um livro, não, a pessoa, ela não quer investir, pastor. A gente precisa investir na nossa família. A gente precisa buscar o Senhor. A gente precisa aprender do Senhor para que nós tenhamos uma família saudável. Que Deus abençoe a sua vida.